Olá, aqui é o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula da semana 2 do PET volume 4. Essa semana vamos falar sobre progressão geométrica. Você já parou para pensar no cuidado que temos que ter ao repassar notícias das redes sociais? Que às vezes pode ser uma notícia falsa. Suponha que ao receber uma notícia em uma rede social, você repassa essa notícia para 3 amigos na primeira hora. E cada um desses amigos a repassem para mais 3 novos amigos na hora seguinte. Se considerarmos que esse padrão seja mantido, na 10ª hora, quantas pessoas terão recebido essa notícia? Ou seja, é um padrão, é uma progressão, em que a cada hora, que vai ser seu intervalo, 3 pessoas vão receber de outros 3 amigos uma notícia que foi passada por uma rede social. Então, nesse exemplo aí, a gente vê um exemplo do perigo, do risco que tem a gente passar uma notícia não verdadeira, um fake. Então, isso é um problema que realmente acontece. Eu recebo uma notícia, não checo essa notícia e repasso para as pessoas. Primeiro para o meu grupo de família, depois para amigos, e quando vai ver, um número muito grande de pessoas recebeu essa notícia. É o mesmo que acontece com a transmissão do coronavírus, onde uma pessoa pode transmitir para uma, ou uma pessoa pode transmitir para 2, para 3, e assim, a cada instante, a cada momento da transmissão, esse número ser aumentado. Isto são exemplos de progressão geométrica. Então, olha aqui um exemplo aqui, bem ilustrado, onde tem uma pessoa recebendo a notícia, ela repassa para 3 pessoas. Essas 3 pessoas vão passar para, cada um vai passar para mais 3 pessoas. Então, na 10ª hora, a quantidade de pessoa que vai receber essa notícia será enorme. Observe a tabela abaixo. Aqui foi a demonstração por diagrama, A gente vê aqui um desenho representando, e agora a gente vai ver na tabela. Na primeira hora, 3 pessoas receberam essa notícia falsa. Na segunda hora já foram 9. Na terceira hora, 27. Na quarta hora, 81. Ou seja, a cada hora que se passa, multiplica-se por 3 a quantidade de pessoas que já receberam notícia falsa. Então isso são exemplos de progressão geométrica. E qual que é o termo geral da progressão geométrica? Vai ser essa aqui, onde a gente tem o AN, que é o termo geral, o A1, que é o primeiro termo, o Q, que é a razão, que ela pode ser obtida pela divisão do sucessor pelo antecessor. O N vai ser o número de termos menos 1. Então, repetindo, o AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão, é o quociente, é a divisão do sucessor pelo antecessor, diferente da progressão aritmética, que era a subtração. Na progressão geométrica vai ser a divisão do sucessor pelo antecessor. E o N é o número de termos. Então, no primeiro exercício, determine, letra A, o 10º termo da PG. 5 menos 15, 45, menos 35. Então, para a gente resolver a letra A gente vai o quê? Usar o termo geral da progressão geométrica, da PG, que vai ser AN igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Então a letra A vai ficar desse jeito aqui, O A10 é o meu 10º termo que eu estou buscando. O meu primeiro termo da sequência é 5.
vezes a razão é menos 3. Como que eu sei que é menos 3? Eu peguei menos 15, dividi por 5, menos 3. E quer saber, é o 10º termo? Então, o n é igual a 10. Então, vai ser 10 menos 1. 5 vai ser igual a quanto? Menos 3 elevado a 9. Menos 3 elevado a 9 vezes 5 igual a menos 98.415. Então, for seguindo a sequência de 5, 15, 45, a gente vai chegar ao quê? A um total de menos 98.415 no 10º termo dessa progressão geométrica. Letra B. Ele quer saber o 5º termo da progressão geométrica, que é 1, 5. Foi a sequência. Qual que vai ser meu quociente? O meu quê? 5 dividido por 1, que dá quanto? 5. Então, o meu primeiro termo vai ser 1 vezes 5 elevado a 5 menos 1. 1 vezes 5 elevado a 4, 5 elevado a 4, 625. Vai ser meu 5º termo. Letra C. A razão da PG, na qual o primeiro termo é 2 e o 7º termo é 8.192. Então aqui ele já quer saber a razão. Então, o meu 7º termo vale 8.192 igual 2, que é meu primeiro termo, vezes Q, que é a razão que eu estou buscando, elevado a 7 menos 1, que dá 6. Q elevado a 6 é igual a 4.096. Por que 4.096? 8.192 dividido por 2. A raiz sexta de 4.096 é 4. Então, a razão na letra C vai ser 4. Na D, o número de termos de uma PG em que a n é igual a 1.458. O primeiro termo é 18 e a razão é 3. Então, nesse caso, a gente está buscando o n, é a quantidade de termos. Então, aplicando a fórmula da PG, eu vou substituir aqui os valores. A n é igual a 1.458 igual 18 vezes 3, que é a razão, elevado a n menos 1. 81, que vai ser o 81 por quê? Foi 1.458 dividido por 18. Dividido por 18. Corta. Na letra D, o número de termos de uma PG, em que a n é 1.458 e a 1 é 18 e a razão é 3. Então, substituindo pela fórmula da PG, eu vou ter 1.458 igual a 18 vezes 3 elevado a n menos 1. Jogando 18 para antes da igualdade, vai ficar 1.458 dividido por 18, que dá 81, igual a 3 elevado a n menos 1. Nesse caso, eu vou ter o quê? Uma equação exponencial. Quando acontece isso, eu tenho que colocar tudo na mesma base. Então, eu pego esse 81 aqui, ó, e vou decompor para ver qual que é a base dele. A base dele eu sei que é 3. Mas como eu vou saber que é 3? Decompondo. Você pega o 81 e vai decompor ele pelo menor número primo. Toda decomposição de número a gente faz pelo menor número primo. Por 2 não é possível, então vai por 3. Por 3 não foi possível, vai para o 5 e assim por diante. Coloquei tudo na mesma base,
Aí eu vou ter 3 elevado a 4 igual a 3 elevado a n menos 1. Está na mesma base, eu posso ignorar as bases, que é 3, e pegar n menos 1 igual a 4. N vai ser igual a 4 mais 1, n igual a 5. Então, esse caso aqui, a letra D, é um caso diferente, que é muito usado. Quando eu estou buscando o quê? A quantidade de termos. Eu coloco tudo na mesma base para eu poder trabalhar só com os expoentes. Que no caso aqui o expoente é o 4 e o n menos 1. Número 2. Ao observar uma bactéria com auxílio de um microscópio, um técnico nota que ela se subdivide em duas ao fim de uma hora e que a cada nova bactéria tem o mesmo comportamento. Nessas condições, responda à questão a seguir. Qual é o termo geral da sequência formada pelas quantidades de bactéria após cada subdivisão? Então, eu vou fazer o que? Eu vou aplicar o termo geral. O meu termo geral para essa alternativa vai ser AN, onde 1, que é a primeira bactéria, o que é quando ela se divide em duas, 2 elevado a n menos 1. Então, o meu termo geral para esse probleminha vai ser a n igual a 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Letra B. Quantas bactérias resultarão desse processo ao final de 8 horas? Então, vai ser o quê? Em 8 termos. Cada hora vai ser o valor de um n. Se são 8 horas, então o n é igual a 8. Então, a letra B vai ser A8 igual 1 vezes 2 elevado a 8 menos 1. 1 vezes 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, 128. Vezes 1, 128. Então, no final de 8 horas, essa bactéria se subdividiu, né? Se multiplicou em 128. Questão 3. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é de... Então, o que acontece? O evento dessa cidade, a festa, são 4 dias, ou seja, n é igual a 4. Triplica a quantidade de visitantes de um dia para o outro. Então, a razão, o que, vale 3. O primeiro dia já começa com 345 visitantes. Então fica simples a gente julgar na forma da PG. Então vai ser AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, que é o termo geral da PG. Substituindo vai ser o quê? A4, que é até no quarto dia, 345 vezes 3 elevado a 4 menos 1. 345 vezes 3 elevado a 3. Essa vai ser a representação dessa PG, né? A gente vai representar de forma de PG esse problema 345 vezes 3 elevado a 3. Então, a alternativa correta para esse probleminha é a letra C. Agora a gente vai partir para quê? Para a soma dos n termos de uma progressão geométrica. O mesmo processo que a gente fez na PA. A gente conheceu o termo geral de uma PA, depois a gente veio a conhecer a soma dos n termos de uma PA. Na progressão geométrica acontece a mesma coisa. Eu apresento a progressão geométrica, o termo geral, e depois a gente vai fazer a soma dos n termos de uma progressão geométrica.
Então, aqui, ó, eu trouxe essa imagem aqui que representa, que mostra para vocês o que? A forma geral de uma PG, como achar uma razão, né? Vai ser o sucessor dividido pelo antecessor, a soma de n termos, a soma finita, vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Se eu quiser saber a soma dos n termos infinitos, vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, onde menos 1 é menor do que a razão e a razão é menor do que 1. Então tem que ter cuidado nisso aí quando a gente for fazer soma de n termos infinitos. Aqui está a classificação, né? O que significa? A n, termo geral, o enésimo termo, o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos, o Q é o quociente, é a razão, é quando eu divido o sucessor pelo antecessor, o SN é a soma dos N primeiros termos, e o S, com esse 8 deitado aqui, ó, é a soma dos infinitos termos. Então vamos fazer o exercício para a gente entender melhor. Número 4. A soma dos 6 primeiros termos da APG, 2 menos 4 e 8. Como que eu vou resolver? Letra A. Vamos ver primeiro as fórmulas, né? De uma soma com os finitos e a fórmula do infinito, uma sequência infinita. Na letra A, pelo que a gente observa aqui, ó, é finito. Então vamos fazer aqui a nossa soma dos 6 termos. S6, que é a quantidade de termos, igual 2 vezes 1 menos 2 elevado a 6, dividido por 1 menos 2 menos 2. Qual que é a minha razão nesse caso aqui? Foi o 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Aqui, ó, nós podemos estar reparando que o Q, que o 1 veio primeiro que o Q. Isso não tem problema, viu, gente? Não tá igualzinho aqui da fórmula, mas é porque essa ordem aqui tanto faz. Ou 1 menos o Q, ou Q menos 1. Isso não vai interferir. 2 vezes 1 menos 64 dividido por 3. A soma dos 6 termos vai ser menos 42. Nesse caso, a gente não precisou fazer a PG. Já pôde fazer o quê? A soma dos 6 termos. Então não precisou de eu fazer a PG. Eu já pude ir jogar direto na soma dos termos. Então, letra B. A soma dos 8 primeiros termos da PG. 640, 320, 160. É uma PG decrescente. Então, a minha razão vai ser uma fração, diferente da primeira, onde eu tenho o quê? Uma sequência crescente. Na letra B eu tenho uma sequência decrescente. Então, aqui, ó, vai ser a soma dos 8 termos, igual, o primeiro termo é 640, vezes 1, né, menos 320 por 640 dá meio, elevado a 8, que são 8 termos, dividido, essa barra aqui é dividido, por menos 1, menos 1, menos meio, ou menos meio, menos 1. Essa ordem aí não vai interferir, viu, pessoal? Fazendo aqui os cálculos, a gente vai chegar ao que? A 1275. A soma dos 8 primeiros termos dessa sequência desse PG
é 1.275. Letra C. A soma dos infinitos termos da PG infinita é 20, 10 e 5. Nesse caso aqui, eu já vou usar a forma da soma dos infinitos, que vai ser o quê? S igual ao primeiro termo, dividido por 1 menos 10 dividido por 20, meio. Resolvendo, a gente vai chegar ao que? A 40. Divisão de uma fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Não pode esquecer disso. Toda vez que eu for dividir por uma fração, eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Letra D. Nesse caso, eu vou precisar fazer a PG, porque eu não sei a quantidade dos N's. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho a razão, eu tenho o último termo, que é 512, mas eu não sei a quantidade de termos. Então, primeiro, para me jogar na fórmula da soma dos N termos, eu tenho que fazer a PG. Fazendo a PG, faça no seu caderno aí a PG normal com esses dados que foi dado na letra D. Depois que você achar, você vai ver que a quantidade de termos dessa sequência é 10. Então a soma dos 10 termos vai ser igual a 1 vezes 1 menos 2 elevado a 10, dividido por 1 menos 2. Resolvendo, eu vou chegar que a soma dos 10 termos dessa sequência é 1023. Eu só consegui jogar na fórmula da soma dos n termos da PG porque eu fiz primeiro o PG. Então não esqueça de ter que fazer o PG nesse caso, para você achar a quantidade de termos. Número 5. Qual é a quantidade de elementos de uma PG finita 1, 2, 4, sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023. Então, nesse caso, eu sei qual é o meu primeiro termo, que é o número 1. Eu sei qual que é a minha razão, que 2 dividido por 1 é 2. Eu sei que a soma dessa PG é 1023. Eu preciso saber a quantidade de termos. Então eu posso jogar na fórmula da soma de n termos da PG. Vou usar a fórmula da PG infinita, da soma, onde a soma de n é 1023, igual ao primeiro termo, vezes a razão, que é 2, n menos 1 dividido por 2 menos 1. Resolvendo tudo, eu vou chegar nesse final aqui, ó, 1024 igual a 2n. Novamente, uma variável no expoente. Quando eu tenho uma variável no expoente, eu preciso colocar as minhas bases iguais para me trabalhar só com os expoentes. Pegando o 1024 e decompondo ele, eu vou chegar ao número 2. E eu contando os 2 nessa decomposição, eu vou achar 10 números 2. Ou seja, 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então eu posso substituir 1024 por 2 elevado a 10 é igual a 2n. Bases iguais, eu posso trabalhar só com os expoentes. Então 10 igual a n, ou n igual a 10. Então a resposta para essa questão é que são 10 termos para que a soma seja 1023. Com essa sequência de 1, 2 e 4. Número 6. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado. Nas 2 últimas semanas que antecederam o Natal, o patrão ofereceu R$ 1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro
do que ela recebera no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceitado a oferta, quanto ela teria recebido nos 12 dias de trabalho? Então, o que acontece? No primeiro dia, ela recebeu R$ 1. No segundo dia, ela recebeu o dobro, né? 2 vezes mais que ela recebeu no primeiro dia. No final de 12 dias, quanto que ela vai receber? A gente vai fazer uma soma de PG. Então, vai ficar desse jeito, ó. R$ 1 é o valor do primeiro dia. 2 elevado a 12 menos 1 dividido por 2 menos 1. O 2 é a razão, né? Porque é o dobro, né? De um dia para o outro. Então, ela receberia R$ 1.000 R$ 1 no primeiro dia, vezes, fazendo toda a multiplicação, a potenciação aqui, e multiplicando, a gente chega que no final de 12 dias ela receberia 4.096. Então, é um probleminha que, se a vendedora soubesse um pouco de progressão geométrica, ela via que o salário não ia ser tão ruim assim, né? Ganhar R$ 1 no primeiro dia e a cada dia ganhar o dobro do segundo era vantagem. Ela, se ela tivesse feito as contas com mais atenção, ela ia ver que era vantajoso trabalhar nesses 12 dias, que apesar que ela ia trabalhar bastante, mas ela ia sair no final com R$ 4.096. Quando for ver uma proposta de trabalho, faça bem. 7. As entradas para um show de rock foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. No primeiro dia, foram vendidas apenas 42 entradas, mas aos poucos o interesse do público aumentou, de modo que, nos demais dias, a venda de entradas foi sempre o dobro do dia anterior. Quantas entradas foram vendidas para esse show? Então é a mesma coisa do do anterior, né, gente? Eu sei que num período de 10 dias, então o N vale 10. No primeiro dia, que o A1 é 42, e a minha razão é o dobro, é 2 vezes. Então é só jogando a fórmula da soma de termos que eu vou descobrir qual foi a quantidade de entradas vendidas até o dia do show. Então, jogando na fórmula da PG finita, eu vou ter que 42 vezes 2, que é minha razão, elevado a 10, porque foram 10 dias, então o N é 10, menos 1, dividido por 2 menos 1. Fazendo todas as contas, eu vou chegar ao quê? Que no 10º dia, S10, foram vendidos 42.966 ingressos, entradas para esse show. Então a alternativa correta para esse probleminha é a letra B. 8. Considere as sequências dos 5 círculos a seguir. Então tem esse círculo aqui, ó, com raio 16. Tenho esse outro círculo, esse outro, esse outro, esse outro. Sabendo que o raio de cada um desses círculos mede a metade do raio do círculo anterior, responda à questão que segue. Então quer dizer que esse raio aqui vale 16, esse aqui já vale 8, este vale 4, este vale 2, este vale 1, porque sempre o raio do próximo círculo é a metade do anterior, correto? Qual a soma das circunferências desses círculos? Então eu posso fazer primeiro o quê? Somar cada perímetro de cada círculo e somar no final, ou eu posso jogar na fórmula da soma dos N termos da PG. Vou deixar o seu critério no que você acha mais fácil. Você aplica aqui nesse probleminha, tá bom? Então,
Somando aqui, né, fazendo o perímetro de cada círculo, eu vou ter 2 vezes π vezes 16. Então, no primeiro deu 32π, no segundo 16π, no terceiro 8π, no quarto 4π, no quinto círculo 2π. Lembrando que para me achar o perímetro de um círculo vai ser o quê? 2πr. Se você fez isso e considerou o π 3,14, não tem problema, porque você fez a conversão. O seu valor vai ser aproximado. Não esqueça de colocar o igual e o tio em cima, que é um valor aproximado. O meu eu deixei no π, eu posso deixar no igual mesmo. Então, somando todos os perímetros dos círculos, eu vou chegar a 62π. Se caso você quiser julgar pela fórmula da soma dos n termos, você pode fazer desse jeito aqui, ó, onde são 5 termos, então S5 é igual, o primeiro círculo vale 32π, o segundo vale 16. Então, qual que vai ser a razão do segundo para o primeiro? Vai ser meio. Então, o Q é 1 sobre 2. Só jogando a fórmula da soma do PG, dos N termos da PG, vai chegar no mesmo valor. Fica ao seu critério. Eu não vou resolver porque vai dar a mesma resposta. Pode fazer no seu caderno aí que vai dar o mesmo resultado. Mas você precisa saber qual que é o perímetro do primeiro círculo e depois do segundo, para você achar a razão. Letra B. Qual é a soma das áreas desse círculo? Aí agora é diferente. Eu vou calcular a área do círculo, não o perímetro. A área do círculo é o quê? πr ao quadrado. Então, do primeiro círculo, eu achei 256π. Do segundo círculo, eu achei 64π. Você pode fazer do terceiro, do quarto e do quinto círculo, para você achar a área. Depois, só somar. Nesse caso aqui, eu já fiz usando a soma dos n termos. Fica ao seu critério. Aí depois você pode estar conferindo para ver se dá certinho mesmo. Mas dá. Então, jogando na fórmula da soma, como são 5 círculos, eu sei o primeiro, sei o segundo. Achei a razão. 64 dividido por 256 dá 1/4. É a razão dessa sequência, né, dos círculos. Jogando na fórmula, eu vou chegar ao que? A 341π. Se você somar todos os 5 círculos, a área desses 5 círculos também vai chegar a 341π. Questão 9. Na soma dos termos da PG 2, 2 vezes 3 a 0, 2 vezes 3 a 2, 2 vezes 3 ao cubo, obtém-se 2186. Então, nesse caso aqui, ó, a soma dos termos é 2186. O primeiro termo é 2. A razão vai ser 2 vezes 3 ao cubo dividido por 2 vezes 3 ao quadrado. Dessa forma, eu vou usar o que? A soma dos termos da PG. Onde eu vou ter a soma 2186 igual a 2 vezes 3 vezes n, que é a quantidade de termos que eu não sei, menos 1 dividido por 3 menos 1. Vou continuar aqui, ó, lembrando que aqui vai dar 2. Dividido por 2, eu posso cortar. Simplificando, chego a 2187 igual a 3n. Novamente, um expoente com uma variável. Vou pegar esse valor 2187 e vou decompor. Quando eu vou decompondo ele, eu chego a
7 números 3, ou seja, 3 elevado a 7 é 2187. Tudo na mesma base, 3 aqui, 3 aqui. Eu consigo fazer o quê? Trabalhar só com os expoentes. 7 igual a n, ou seja, n igual a 7. Nessa PG, o valor de n vale 7. Chegando à alternativa C, 7. Pessoal, mais um fim, né, de explicação e correção de atividades. Eu trouxe essa mensagem para vocês. Sabedoria é aprender a valorizar e agradecer por tudo que a vida nos dá. Então, repare mais nas coisas que a vida te dá, as simples coisas mesmo, que são importantes para você. Porque quanto mais você valoriza o que tem, o que lhe é oferecido, né? E quanto mais você é grato por isso, maior é a sua sabedoria, mais sábio você é. Para você que chegou até o final dessa aula, o meu muito obrigado e até a próxima.